Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, 16ª semana do Tempo Comum. Por ser Tempo Comum, é cor litúrgica verde, né, que é a cor predominante do período, com algumas raríssimas exceções de santos, mártires, que seria vermelho, ou santos que morreram de causas naturais, ou alguma memória de algum título de Nossa Senhora, e aí fica na cor litúrgica branca. Sempre é bom estar relembrando o porquê das cores litúrgicas. A cor roxa nós só vemos no Advento, que é o preparatório do nascimento de Cristo, e durante o período da Quaresma, certo? Lembrando, se você acompanhar o Padre Reginaldo Manzotti, eu ainda não fui ver ainda esses vídeos, mas temos que também falar de quem, infelizmente não, desculpa, temos que falar de pessoas que estão produzindo em vida, né? Já explico o porquê desse tom meio fúnebre assim. Então, o Padre Reginaldo Manzotti está fazendo a explicação da missa, parte por parte, mas talvez não seja na ordem do que é a missa. Ele está talvez respondendo perguntas. A partir dessas perguntas, ele deve estar produzindo vídeos nesse sentido, né? Evangelização, teologais, mas o foco principal é a missa explicada parte por parte, pronto, tá? Então tem a TV Evangelizar, eu acho que é o canal dele, Padre Reginaldo Manzotti, mas no caso dele é interessante você observar lá no YouTube a parte principal, que vai ter os vídeos lá postados recentemente, porque se você for procurar na playlist vai se perder inteirinho, tá? Bem, o tom fúnebre, a não ser que você não tenha visto as redes sociais, tem 2 dias, desde sábado e domingo, ou hoje, né, 3 dias. Deve saber que o bispo de Palmares, Dom Henrique Soares, faleceu, né? Mas de qualquer forma, nesse caso, eu vou insistir para que você procure todos os materiais que ele já produziu em vida, até final do mês passado, né, junho, que ele estava bem, porque ele passou muito mal no começo desse mês, foi internado infelizmente com os pulmões atacados pela Covid-19 e faleceu em decorrência dessa maldita doença. O enterro foi ontem, domingo, né? Carregado de emoção. Eu nem sabia que o pai dele estava vivo, gente, tadinho. O pai ver o enterro do próprio filho é muito complicado, né? Teve uma missa de exéquias. Não foi possível fazer corpo presente, teve que ser enterrado já na cripta lá não sei se é uma basílica, uma catedral, sei que é uma igreja lá, com todos os cuidados possíveis. E então eu peço, por favor, procure todas as redes sociais de Dom Henrique Soares, que eu espero, rezo, que alguém mantenha essas redes sociais ativas. Nem que seja algo do tipo replicar aquilo que Dom Henrique já escreveu, vídeos antigos, não importa, né? Pela Canção Nova, eu acho que tem, não sei se 2 ou 3, ou até um pouco mais de vídeos na Canção Nova Play, uma vez que ele já teve uma pregação numa quinta-feira de adoração e entrevistas com o professor Felipe Aquino dentro do programa Escola de Fé. Inclusive, Dom Henrique Soares tem livros publicados dentro da editora Cleófas, que é a editora do professor Felipe Aquino. Então eu sugiro que você compre, porque eu não sei, né? Vai que esgota. Espero que a família não se oponha, né? Que possa, sei lá, permitir que as edições não se esgotem. E dar uma sugestão nesse sentido, né? Eu estou falando para quem conhece o trabalho do bispo Dom Henrique Soares. Para quem não conhece, eu já também entro nesse mérito, nesse sentido, tá? Se você conhece, já viu, ficou desolado, chorou um monte, eu chorei um monte. Eu me senti órfão junto com os outros também, com todo mundo. Padres, seminaristas, leigos consagrados, pessoal que curte redes sociais, que faz redes sociais católicas.
foi uma comoção, assim, principalmente no Instagram, Facebook, né? Foi uma comoção geral, assim. Twitter até que não. Twitter teve, mas não foi tão assim. De repente, você que é católico, que não conhecia o trabalho dele, achou que, pô, mas que coisa mais chata ter que ver isso, né? Mas, se você não conhecia, agora você vai conhecer. Vai conhecer na marra agora, né? Ele tem um site, não sei se é um blog, ele tem um. Fizeram um site para ele também, com áudios e tudo. Mais ou menos ele fazia o trabalho no sentido assim técnico, tá? O mais ou menos não é um sentido do conhecimento dele, ao contrário. Eu acho que infelizmente ele precisava de uma equipe que nem do padre Paulo Ricardo, falar bem corretamente falando, desculpa. Tinha que ter sido mais formalizado a coisa, porque tem muita coisa espalhada, muita coisa espalhada. O Twitter dele até estava meio ativo até o começo do ano, bem assim, sabe? Porque ele é veja, um senhor de 57 anos, né? Ele precisa de ajuda do povo mais novo no lado da mídia social. Nem que fosse um para cuidar do Twitter, um para cuidar do Instagram, com a supervisão dele, né? E etc. Mas ele tem muita coisa escrita, um pouco deslocada, áudios, vídeos curtos, respondendo perguntas. Sugiro de início, se você não conhece nada, tipo, você caiu de paraquedas como católico. Quem é Dom Henrique Soares? Procura lá no Canção Nova Play. Procure, tá? Antes de... Bom, já passou, né, a choradeira. Agora tem que botar os pés no chão, pedir que ele interceda por nós. Inclusive, eu tenho que agradecer, por falar em Padre Paulo Ricardo, eu tenho que agradecer pela homilia que ele fez ontem na paróquia Cristo Rei, onde ele acho que ele é o reitor, o vigário, não sei, é o padre lá da diocese dele, né? Que você encontra essa homilia, só a homilia no canal aqui do YouTube Apostolado Petrino, que eu tenho indicado muito, muito mesmo. Padre Paulo Ricardo até fala, desculpa, eu preparei a homilia especialmente para esse domingo, mas eu não tenho como não deixar de falar de Dom Henrique Soares. Aí eu não entendi exatamente o porquê, até a hora que ele foi falando, foram colegas no período do diaconato transitório, né, em Roma. Eles se conheceram fora do Brasil. E assim, eu fiquei impressionada com a breve biografia. Tá certo que tem um lado afetivo, o testemunho da parte do Padre Paulo Ricardo, pelo viés do Padre Paulo Ricardo, pelo convívio que ele teve. Então, de repente, o Dom Henrique fez confidências no sentido, falou algumas coisas. E até foi respondida até uma pergunta. Essa pergunta que eu fiz para Deus, se você tem me acompanhado nos áudios, tanto do Momento Oracional quanto liturgia, eu já falei que quando a gente faz uma pergunta para Jesus, para Nossa Senhora, para o Espírito Santo, a resposta vem. Mas eu dei a dica, pede para Jesus, para o Espírito Santo, para Nossa Senhora te preparar para a resposta. E a resposta não vem assim, tipo, na hora. Não é assim. Não é self-service Jesus Santíssima Trindade, entendeu? Não é assim. Às vezes demora um dia, às vezes uma semana, às vezes várias semanas, alguns meses, até anos. No meu caso, acho que foi anos, porque primeira vez que eu ouvi falar de Dom Henrique, agora vai eu testemunhar o meu, né? Não é para imitar o Padre Paulo Ricardo, né? Mas eu já chego no caso que o Padre Paulo Ricardo falou uma coisa que respondeu uma pergunta que eu, pessoal mesmo, que eu joguei para Jesus e eu tive, no meio da choradeira, ainda pensei, nossa, minha pergunta foi respondida, né? Então vamos por partes. Primeira vez que eu ouvi falar do bispo Dom Henrique Soares, diocese de Palmares, foi pela indicação do padre Roger Luiz, numa homilia que eu não sei quando, não sei se foi há 2 anos, mas tem anos aí. Tem anos, acho 2 anos e meio, 2 anos. Ou indo para 2 anos, mas tem anos. E ele falando, não, porque tem exercícios espirituais quaresmais, você tem que estar acompanhando ele. Lógico que tem o livro do Dom Taveira, que o Dom Taveira faz um retiro popular dentro da Canção Nova, né, no período quaresmal. E aí eu curiosa, né, quem será Dom Henrique Soares? Não conheço. Procura no Bookbook, né, no Facebook, tá lá. Realmente, ele estava fazendo os exercícios espirituais.
Até tentei fazer uma época, muito profundo. Mas aí eu resolvi ver as pregações. Para minha grata surpresa, aquele homem, que na TV a gente não sabe que tamanho que ele tem, mas realmente ele era estatura baixa, magrinho, né? Depois descobri que tinha uma saúde um pouco frágil, isso explica por que a Covid ceifou ele. Tinha uma saúde frágil desde de jovem, que você vai entender na homilia do padre. Eu sugiro que você veja a homilia, tá? Vale muito a pena. A de domingo, a de ontem. E aí eu lembro que duas pregações, uma pregação e uma entrevista com o professor Felipe Aquino, eu olhava para aquele homem pela telinha do meu computador, né, e pelo smartphone. Eu falei, não, o que ele fala ressoa. Eu não sei explicar. Faz a experiência com o Espírito Santo. Eu não posso explicar muito, porque não tem como explicar. Eu só sei que tudo que ele falava, aquelas palavras simples, aquele jeito amável, paciente dele, mas ao mesmo tempo duro, né? Muito duro. Ele tinha um jeito meio durão também, mas ele falava de uma forma bem docinha, mas sem ser hipócrita. Isso que eu acho bacana. Porque o ouvido humano capta essas coisas, só afinar os ouvidos e as percepções aí. Mas, além disso, das características próprias de Dom Henrique, aquela música do Espírito Santo, que ao mesmo tempo que é música, é um perfume sem cheiro, mas que entra no coração e fala, não, eu conheço o que está acontecendo, assim, o que ele está falando está me sugerindo algo que eu já vivi, que eu já conheço. E ainda, a primeira coisa eu pensei, esse homem fez experiência com o Senhor Jesus pelo Espírito Santo, ele teve um encontro pessoal. Toda vez que eu via o Dom Henrique, pensava, esse homem teve um encontro pessoal com Jesus. Eu dou minhas duas mãos uma palmatória, mas esse homem teve sim. E aí eu tinha lançado uma pergunta, já naquela época. Eu falei assim, mas como é que será que esse homem fez um encontro pessoal com Jesus? Bem assim, ó como é que eu sou, né? Nossa, eu conversando com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com o anjo da guarda, eu falei, mas esse homem fez com um encontro pessoal profundo com a Santíssima Trindade, né? Com uma das pessoas da Santíssima Trindade. Mas como é que foi, né? Ai, eu não vou saber nunca. Ainda pensei assim, eu não vou saber nunca. Depois passou um tempo, Padre Eduardo Souza Lara comentou sobre Dom Henrique Soares num acampamento de cura e libertação. Não sei se foi em 2016, acho que entre 2016 e talvez 2017. Mas foi comentado. Houve um comentário, foi citado o nome. Eu acredito que eu não fui ainda correr lá no canal do Padre Duarte para ver o que ele andou falando, se ele prestou homenagem ou, né, gravou alguma coisa, mas deve ter gravado, porque o Padre Duarte, quando indica, não é qualquer situação, não é qualquer pessoa. Ele tem certeza, né? Aí a resposta, mas foi certinho aquilo, sabe? O padre Paulo Ricardo estava comentando na homilia toda uma biografia, junto com o lado dele também, de vivência com o Dom Henrique, enquanto eram diáconos transitórios, né? E depois, às vezes, que se encontravam, já era padre e tal. Eles não se tornaram padres no mesmo dia, foi dias separados, diferentes. E aí entra um momento assim da homilia que diz que o padre Paulo Ricardo nunca entendeu aquilo, mas para mim eu entendi o que aconteceu. Diz que quando acho que Dom Henrique ia para Roma, uma coisa assim, tem uma casa, não sei se é uma biblioteca, o que é, que estava gravado a ordenação de Dom Henrique lá em Roma, no período de São João Paulo II, porque foi há 30 anos atrás. E estava gravado em VHS. Tem gente que nem sabe o que é isso. É fita mesmo, fita cassete gigante, pronto, para você entender. É VHS. E diz que toda vez que ele chegava lá, diz que ele punha lá no videocassete, o VHS lá, e ficava vendo a ordenação. Não era uma, duas, era várias vezes. Aí diz que o padre Paulo Ricardo disse que chegava nele, mas o que você está fazendo? Por que você quer ver tanto a tua própria ordenação? Aí diz que um dia Dom Henrique falou bem assim, eu quero entender o mistério que aconteceu no dia da minha ordenação. Na hora que o padre Paulo Ricardo falou, a minha pergunta.
A minha pergunta pessoal foi respondida. Dom Henrique Soares, olha, é lógico que o Padre Paulo Ricardo não vai ouvir o que eu vou falar, né? Fica para vocês. Só quem teve uma experiência real e imediata, inexplicável, com uma das pessoas da Santíssima Trindade, ou porque teve santos que tiveram experiências com a própria Santíssima Trindade. Eu não tive exatamente com a Santíssima Trindade, com uma das pessoas. Eu acredito que foi um anjo do Senhor. Eu tive uma experiência muito forte. E aquilo marcou. Tá certo que às vezes eu esqueço tudo, mas é um lembrete muito forte de que a gente não é merecedor e ao mesmo tempo a graça do Senhor nos socorre. Vem em nosso auxílio e a gente se sente uma miséria e se sente chamado a enfim, a seguir uma missão. E nesse ponto, eu vejo que durante a ordenação de Dom Henrique Soares, ele, senhor Henrique Soares da Costa, ele se sentiu miserável e se viu impelido, por mais que ele tivesse amor humano para Jesus, é a primeira abertura, lógico, né? Você crê, a gente repete tudo, a gente às vezes, no fundo, rola aquela, desculpa falar, eu espero que você faça essa meditação de... No fundo, como seres humanos, temos uma incredulidade, uma falta de confiança em Jesus. Não adianta ser hipócrita. Tem vez assim. Sempre vai ter momentos. E é necessário quebrar essas barreiras. Tem que dar uma de pedreiro. Tem que dar umas marretadas e quebrar aquela muralha. Na força mesmo. Faz, não, tá errado. Eu tenho que ter confiança em Jesus. Eu não posso estar questionando isso. Entendeu? Então... sabe, realmente essas distrações do mundo moderno nos impedem de fazer uma reflexão mais combativa mesmo. E depois a gente coloca a culpa no capeta. Não é assim, né, gente? Mas o que eu quero dizer, e porque talvez para você tanto fez, tanto faz, mas para mim, o que eu ouvi ontem, o Padre Paulo Ricardo acho que não entendeu, porque eu não sei, acho que ele não passou por isso ainda. Eu espero um dia que ele passe, rezo muito, porque é uma experiência inesquecível e marca profundamente a vida. Eu sou uma miséria mesmo, eu não soube aproveitar muito bem o que aconteceu comigo. Mas no caso de Dom Henrique, quando ele falou aquilo, eu tive certeza. Falei assim, eu não vou chorar mais pela morte do bispo. Não vou. Ele está na glória de Deus. E aí terminou a homilia, vou ter que dar um spoiler, né? É contada uma situação que eu até vi nas redes sociais, eu não entendi, que foi há muito tempo atrás, que antes dele ter se tornado bispo, ele sofreu uma tentativa de assalto violenta em que ele foi espancado e ficou com o rosto sangrando. Eu já vi essa foto rodando aí no Instagram, com os relatos e tudo, até porque tem canais que são da região e que estiveram ontem na missa de Ezequias. Mistagorgia, por exemplo, acho que é de lá. É um perfil do Instagram bem interessante, inclusive. E contando essa situação, e realmente uma foto chocante, ele todo ensanguentado, assim, parecia Cristo ensanguentado. E aí disse que ele gritava para os ladrões, né? Falei assim, não me matem, não me matem, eu tenho uma missão, eu tenho uma missão. Aí disse que o bandido foi embora, disse que o coroinha que estava com ele não sofreu nada, quem sofreu foi ele. Padeceu bastante com os ferimentos. Mas isso é contado também na homilia. Aí eu percebi assim, não, peraí, estou sendo egoísta, eu e todo mundo. Nós perdemos uma pessoa que poderia ser nosso diretor espiritual, estávamos até acomodados com a presença dele, só que agora é preciso que Jesus, transmitido por Dom Henrique Soares, não seja esquecido. Porque Dom Henrique partiu em missão, sim, lá no céu. Tenho certeza disso. Então, voltando a esse possível encontro pessoal, esse momento em que Jesus fez o encontro pessoal com Dom Henrique, que na realidade eu não posso afirmar, porque ele não falou, acho que ele nem saberia dizer, mas só o fato dele estar falado, que ele precisava ver várias vezes a ordenação pessoal dele para entender o mistério que aconteceu com ele, o mistério em que Jesus proporcionou para ele,
Porque nem ele sabia explicar. Por incrível que pareça, o pouco que ele não sabia explicar, que ele não entendeu, ou estava tentando entender nesse procedimento, esse tentar entender o levou a ser bispo, morreu pastoreando suas ovelhas, até de forma virtual. Ele conquistou paroquianos virtuais. Não só a mim, né? Eu jamais conheci ele pessoalmente, mas só o fato de vê-lo, né? Por isso que eu citei até ontem, no momento oracional, que ele tem todo um potencial de se tornar o Padre Léo. O encaminhar, né? O encaminhar daqui para diante, né? Do que o corpo pereceu em diante, a alma está imortal, está lá com Jesus. Daqui em diante é possível. Teve gente chamando ele santo súbito, inclusive, né? Eu vou dizer assim, desculpa, Santa Sé, Vaticano, Papa Francisco, mas eu tenho por mim que é um homem santo. Por mais que alguns colegas, e não de colegas, né? Mas eu digo irmãos fraternos, outros bispos, achassem que ele fosse um bispo simprão. Porque as palavras dele são simples, mas acontece que ele estava sob a unção do Espírito Santo, sim. E eu fiquei também muito contente que o bispo de Formosa, Dom Adair José, que eu também, de vez em quando eu cito ele aqui, devido ao programa e tudo, transmitiu as missas de Ezé, que a Diocese de Formosa transmitiu ao vivo, em tempo real. Não sei como é que ele conseguiu aquilo, e ele falando que teve um encontro muito rápido no começo do ano, no fim do ano passado, num curso, né, que fizeram. E é um encontro importante, porque Dom Adair José é o outro bispo, que Deus o mantenha longe do coronavírus, mas é outro bispo que eu ouço e o que ele fala ressoa. Ressoa fortemente, assim. Quer ver? Eu vou falar uma situação. Eu, infelizmente, sou uma pessoa meio descoordenada, mas eu tive uma fase da vida que eu estava aprendendo a tocar violão. Uns 11 anos para trás, assim. E quando eu não sabia nada de música, cheguei seca, tinha um violãozinho, e o meu professor, graças a Deus, é um grande músico aqui da cidade de Curitiba, inclusive ele tem um violão assim que nossa, é pequenininho, mas faz um som bom, sabe? E a empunhadura dá pra, nossa, pega assim, parece que você tá pegando em algo confortável. Porque eu já peguei em violões de empunhadura duras, assim, horríveis, assim, difícil. Eu sou meio sensível até para toque. Quando ele falava assim, vamos afinar aqui as cordas, vou te ensinar. Aí ele afinava 2 violões juntos. Na hora que chegava no tom certinho, o mi, o fá e tal, aquela coisa, sabe, reboava, como é que ecoava, reboava, rimbombava, sei lá. Tô inventando palavra. Ecoava. Cria eco. Cresce, sabe? O som cresce. É que nem. Por isso que para ser músico você tem que ter uma outra sensibilidade. Mas era muito legal. Na hora que a gente atingia, as cordas atingiam a mesma frequência hertz, física aí, fazia o som assim acontecer junto, ecoava. De chegar a dar até aquela tensão física mesmo de expansão de ar, assim, um negócio interessante, de ir para trás, assim, um negócio bem legal. E a questão do Espírito Santo é mais ou menos essa. Se você teve noção básica de música, de afinação, você não sabe nada de música, aprenda a afinar violão com um cara que sabe, para você ver o que é aquilo. É interessantíssimo. Ou então você participar da afinação de uma orquestra sinfônica, cara. Que aquela hora que eles estão afinando para acertar o tom, que você não entende nada do que está acontecendo no começo, mas você percebe assim que o negócio cresce, sabe? Um negócio que assim, inflama, sabe? É um negócio interessante, não tem explicação, porque é física. É algo físico mesmo. E quando eu falo ressoar, é nesse sentido. Ressoa e chega a inflamar. Para mim chega. Para ele eu não sei, porque ele não sabe, né? Então por isso que é importante no momento de pandemia as redes sociais. Não é qualquer pregação. Tanto é que eu falo as coisas aqui, eu nem sei se faz sentido para vocês ou para você que está me ouvindo.
Eu estou explicando algo que eu passo e que eu percebo. Então, no caso do Dom Adair José, também é a mesma coisa. Ele fala e eu sinto aquela situação de estar sendo afinada no som do Espírito Santo. Não é o tom de voz do Dom Adair, não é o tom de voz do Dom Henrique Soares, não são nem as palavras, mas a essência com que eles querem falar é movida pelo Espírito Santo. Não tem explicação, cada um tem que fazer uma experiência pessoal. É algo extremamente inexplicável. Então, você não sabe o que é música? Tenha curiosidade, tenha uma certa humildade. Como é que a gente afina violão, por exemplo? É melhor. Violão é mais delicado, sabe? Piano é mais complicado, né? Mas assim, o violão é legal por conta disso. Porque se você junta os dois violões, um pertinho do outro, para perceber a frequência, e não adianta fazer afinação com o afinador cromático, não. Que é aquele... Quem é da música sabe, afinador cromático é uma maquininha lá. Aquilo não tem emoção nenhuma, você tem que fazer junto com outra pessoa, nem que corra o risco de pegar um coronavírus. Só aquilo já vale. Desculpa falar, mas de verdade, só aquilo já vale porque dá a dimensão do que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente está afinado dentro da frequência Hertz do Espírito Santo. Legal, né? Frequência Hertz, ó. Entende? E outro apelo que eu vou fazer... Nossa, já deu 26 minutos. Outro apelo que eu vou fazer... Me empolguei, desculpa. É sério mesmo, aprender música é bacana. Ah, mas eu tô velha. Não, filha, aprende aí. Nem que seja pra afinar. Vai ver que emoção. Tem que ser assim, nas pequenas... Faz que nem Santa Terezinha, pequenas coisas. Outra coisa sobre Dom Henrique Soares. Não deixe morrer o legado dele, porque não é o legado pessoal memorial de Dom Henrique Soares. Não. Ele está escrevendo, ele está falando daquele a qual ele morreu amando, Senhor Jesus. Não confunda as coisas. Não estou idolatrando Dom Henrique, não. Que ele seja um ótimo servo de Deus no reino dos céus, sim. Eu acho que ele realmente tem uma missão inexplicável. Jesus chamou ele. Tem uns que falaram que ele foi arrebatado. Acho que o evangélico ouvindo isso vai ficar indignado. Mas olha, porque eu acho que não é bem esse tipo que os evangélicos acreditam de arrebatamento. Mas sabe que no fundo, cá entre nós, aqui no pé do ouvido, tenho por mim que Dom Henrique foi arrebatado, sim, do coração de Jesus. Então, outro apelo que eu faço é... Leia o blog, leia as homilias do Henrique, ouça as homilias que tá ali no Instagram. Eu vou rezar para que as redes sociais deles não sejam apagadas. Vou rezar para que tenha uma equipe enxuta, mas que seja ao estilo do Padre Paulo Ricardo, para que o legado, as coisas escritas de Dom Henrique Soares, que leva Jesus, ainda leva Jesus, ressoe como ressoa todas as pregações do Padre Léo, que graças a Deus a comunidade de Betânia não deixa morrer. É impressionante. É impressionante. Né? Então eu também vou me comprometer. Eu não sei, eu provavelmente vou acabar comprando os livros do Henrique, eu vou baixar, eu não sei, eu vou fazer alguma coisa. E aí, uma vez por semana, ou qualquer dia, ou todo dia, para encher os ouvidos de vocês, eu vou falar um trecho de Dom Henrique Soares, porque esse eu posso. Às vezes eu faço a propaganda do cardeal São John Newman, mas esse, graças a Deus, tem uma equipe que já faz a disseminação, né? Disseminam São John Newman de uma forma muito bacana, né? Muito bonita, inclusive, muito profissional, muito organizada, com cards e frases, estudo e orações nos stories. É impressionante. Então eu acho que eu vou acabar me fixando por enquanto, para ver se alguém acaba organizando melhor tudo isso, o espólio intelectual e material e teológico e espiritual de Dom Henrique Soares, né? É só, nesse sentido é só. Eu só tenho isso para dizer, né? Então você que está chorando por ele, não chore. É que a gente está chorando por egoísmo mesmo, a gente ficou órfão. Mas Jesus tem uma missão para ele lá nos céus. Eu tenho certeza. No final das contas, esse bispo de Palmares deixou de ser o bispo de Palmares.
ele se tornou o bispo para todos nós. E vai se tornar para as gerações futuras que de repente precisam de conversão e ainda não conhecem. Não conhecem Jesus, mas vai conhecer Jesus por meio dele. Tenhamos fé nesse sentido. Assim como com o Padre Léo. Tem gente que talvez não goste, né, do jeitão do Padre Léo de Betânia. Mas querendo ou não, muitos foram convertidos depois que o Padre Léo morreu, a partir dos vídeos no Canção Nova Play, nas replicações que as pessoas fizeram de vídeos de 2 minutos, às vezes de uma piada que ele fez, né? Sabe? Várias coisas que ele falava que dava, nossa, é muito hilário, né? Muitas coisas que o Padre Léo falava. Era o carisma dele. E ele morreu de câncer, né? A última pregação dele, meu Deus, não dava nem para reconhecer que era o Padre Léo mesmo, lá na Canção Nova. Sabe? Então, se você ama Dom Henrique Soares, sentiu tocado, você chorou, sentiu órfão, como todo filho ou filha, não esqueça de fazer memória toda hora, todo momento, não exatamente por ele, mas por aquele a quem ele amou muito na terra e ama lá no céu, tá bom? Então, isso vale para qualquer outra pessoa, né, que eu soube que morreram de coronavírus, que é uma moça de uma comunidade, depois um rapaz da Toca de Assis, que na realidade são mártires, né? Ou padres que lá da Itália que morreram em ação, no sentido de dar viático e tudo, e pegou coronavírus. Estavam não só trabalhando, estavam levando Jesus e morreu em nome de Jesus mesmo, né? São os mártires do coronavírus. E eu espero que não leve mais ninguém, né? Mas se levar também, vamos ter que rezar e chorar junto também, né? É dolorido, mas a gente tem que seguir em frente. Já é segunda-feira e assim, eu já vou partir para a liturgia da palavra e antes de começar, os santos do dia. Nesse dia 20 é Santa Margarida. Só tá Santa Margarida, eu até não sei dizer se é Santa Margarida Maria Alacoque. E com o livro da Paulus, Um Santo para Cada Dia, de Mário Esgarbosa, vocês não acreditam o que é o dia de hoje. Está dizendo Elias e Eliseu, profetas. Então, quem tem um livro da Paulus, esse que eu estou citando, vai lá e corre e leia. Tem um dia para eles, que é hoje. É hoje. Entendeu? Eu amo muito o profeta Elias, profeta Eliseu. Sabe, é o profeta do fogo, é o Espírito Santo que vem, né, no fogo de Deus, e fora a experiência que o profeta Elias, olha, você vai me desculpar, você pode até não ter um encontro pessoal com Jesus, Jesus pode até não encontrar com você, mas esse encontro com o Espírito Santo, se um dia você for ter, é assim mesmo que o profeta Elias fala. Ah, veio terremoto, veio trovão, veio meteoro, veio isso, só que a presença de Deus vem aonde? Na brisa suave. Elias sabia identificar quando Deus estava presente. Porque aqui na terra ele já tinha intimidade. Né? Assim como Moisés tinha intimidade, mas o profeta Elias ele realmente fez uma experiência profundíssima com Deus, porque com o Todo-Poderoso, a partir da presença do Espírito Santo. Não sei, posso estar errada, posso estar falando besteira aqui. Porque Deus realmente, ele é um paradoxo para este mundo. Ele vem em algo suave e nos fortalece com a brisa suave, gente. Como é que é? Fogo suave e abrasador, né? Tem uma música daquela cantora católica, esqueci o nome. Não é a Adriana Arides, é a outra moça lá, esqueci. É uma brisa suave e abrasadora. Isso não é um paradoxo? Como é que algo suave pode ser abrasador? Me explica. Humanamente, não tem explicação. Então eu amo bastante. E fora, né, lógico, fora, que querendo ou não, profeta Elias, Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, Carmelitas, perfeito, né? Mês carmelita por excelência. Muito bem. Já falei, já dei as indicações, já dei pitaco. Agora cada um que se vire para ser monge copista virtual, tá?
O que é monge copista? Vai estudar. Aliás, monge copista é a melhor parte da história da Idade Média moderna. Eu acho, assim. É a parte, assim, mais legal. Você não sabe o que é? Procura saber. Monge copista, a gente tem que agradecer a todos os monges copistas que trouxeram livros do Aristóteles, trouxeram material de Santo Agostinho, filósofos gregos, romanos, etc. Se não fosse os monges copistas, a gente não estaria metendo o bedelho onde não deve. Ou deve também, na parte filosófica. Até a Bíblia não teria chegado até nós se não fosse pelos copistas, replicadores, né? De manuscritos, ainda era feito no braço, entendeu? Gutenberg que colocou a coisa lá de fazer tipos, colocar, fazer estilo jornal, né? O tipógrafo. Muito bem, chega, muita informação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Miqueias 6, versículos de 1 a 4 e de 6 a 8. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta-te, convoca um julgamento perante os montes e faze com que as colinas ouçam tua voz. Ouvi, montes, as razões do Senhor em juízo, escutai-o, fundamentos da terra. A pendência do Senhor é com seu povo, ele disputa em juízo contra Israel. Povo meu, que é que te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão, e pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor, digna dele, ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Acaso agradam ao Senhor carneiros aos milhares e torrentes de óleo? Porventura ofertaria eu o meu primogênito por um crime meu, o fruto do meu sangue pelos pecados da minha vida? Foi-te revelado ao homem o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia e caminhar solícito com teu Deus. Salmo responsorial, Salmo 49. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunhe o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é quem me honra de verdade. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. Mateus 12, versículos 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E eu já extrapolei o tempo, geralmente eu gosto de fazer em 30 minutos ou 32 e passei. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Fiquem em paz, no amor de Cristo. Paz e bem.